Bom dia a todos. Muito feliz de estar aqui hoje. Meu nome é Érica Miasta Quelecom e serei a mediadora desta palestra. Prazer, muito prazer. Tudo bem, Érica? Tudo bem. Tudo ótimo. E hoje os nossos convidados são ilustres demais. O casal super querido no mundo do jornalismo, certo? Com vocês, o senhor Carlos Gil e a senhora Ana Olívia Vermelinger. Muito prazer, muita honra estar aqui com vocês, com os senhores, e muito obrigada por terem vindo hoje, né? E estamos super curiosos para ouvir suas histórias. Bom dia a todos novamente. O prazer é todo nosso de poder estar presente aqui na UERJ, né? De ter esse contato com o meio acadêmico é sempre muito legal. Eu vim aqui à UERJ há pouco tempo participar também com o Diego Moraes, né, meu colega, o Diego San, né, que também, além de grande repórter, lutador de karatê, a gente veio participar de um evento aqui. E agradecer também ao Consulado Geral do Japão, né, não apenas por esse convite, mas por toda a parceria, desde que eu recebi o convite para ir para Tóquio, né? Isso aconteceu no fim de 2017, eu me mudei em 2018, e desde então esses laços entre nós também se estreitaram, né? Com almoços, com conversas, com participação em eventos. E falar do Japão é sempre um grande prazer para nós. Vivemos quase 4 anos, né? Olívia é meu braço direito, esquerdo, meu tudo. Bom dia, gente. É muito prazer estar aqui. Eu não estou muito acostumada com essa comunicação direta, porque eu trabalho por trás das câmeras, com a parte de produção executiva de eventos e no jornalismo. Mas estou feliz de estar aqui. O Carlos pediu para eu acompanhar. Eu, na verdade, estou aqui só para acrescentar alguma curiosidade ou outra e tirar algumas dúvidas de vocês sobre a vida e o cotidiano no Japão, que a gente foi para lá com 2 crianças pequenas, a mais nova com 3 anos e o mais velho com 6. Então, foi uma mudança total de cultura e de vida, mas com uma experiência muito gratificante e feliz para todo mundo. Posso falar rapidinho para apresentar os senhores, que ainda têm Sim. uma grande carreira, né? O senhor Carlos Gil é repórter do Grupo Globo há 25 anos, consagrado como jornalista esportivo, percorreu o mundo inteiro, visitando mais de 50 países para cobrir os maiores eventos, assim como 5 Olimpíadas, 4 Copas do Mundo e 7 temporadas da Fórmula 1. E, recentemente, foi correspondente internacional na Ásia, com base em Tóquio. E morou quase 4 anos no Japão. E a sua esposa, a senhora Ana Olívia Vermelinger, é também jornalista e repórter e produtora. Cobriu 5 Olimpíadas de Verão, 3 Olimpíadas de Inverno, 2 Pan-Americanos e 4 Copas do Mundo. E também foi produtora executiva do Grupo Globo para cobrir as Olimpíadas e Paralimpíadas de Tóquio 2020. Certo? Então, morou 4 anos. E como foi essa experiência aqui? Já estava começando a falar, desculpa por ter interrompido. Olha, eu costumo dizer que eu sinto uma saudade imensa do Japão, e para mim é até difícil falar. Quando a gente estava vindo para cá, eu fiquei pensando, eu não posso ter vontade de chorar, porque eu sinto uma saudade de Tóquio, eu sinto saudade de todas aquelas cidades do Japão. Então, assim, para mim foi muito marcante, para mim, para as crianças e para o Carlos, obviamente, mas é uma saudade muito grande. Então, foi uma experiência inesquecível que vai ficar para a vida inteira, que transformou muito as nossas vidas, da família toda. E a gente quer compartilhar um pouquinho dessa experiência. É claro que, em relação à palestra do Dr. João agora há pouco, nós fomos não para estudar, mas já, né, como profissionais, mas tivemos que estudar também, porque o exercício de ser correspondente num novo país requer um estudo prévio, né? Não me tornei fluente em japonês, longe disso. Aliás, eu tenho até vergonha um pouco do nível do meu japonês, mas eu estudei um pouquinho antes,
pelo menos para ter noções do hiragana, do katakana. O kanji já é um pouco mais difícil, né? Porque você acaba pegando símbolos aqui e ali. E eu trabalhava de uma maneira um pouco diferente do que a maioria dos brasileiros, né, que optam, que são descendentes e que optam por ir tentar a vida no Japão, trabalhava. Eu era um expatriado com um contrato de prazo determinado, ou seja, eu tinha data para voltar. Nossa permanência foi um pouco mais longa do que a esperada em função da pandemia, porque os Jogos Olímpicos, que eram o motivo principal da minha ida para lá, foram adiados, né, como todo mundo se recorda. Mas era uma vida diferente. A gente não trancou nossa casa aqui, largou tudo para ir trabalhar, talvez numa fábrica, viver no interior do Japão, que é a realidade de muitos brasileiros, né? Inclusive, em Tóquio, há uma comunidade brasileira que é menor do que a que existe, por exemplo, em Aichi, ou em outras regiões onde existem basicamente fábricas, né? E onde os brasileiros se concentram, lá na região de Hamamatsu, enfim. A gente preparou aqui, eu tenho uma lista que Tahara-san nos passou aqui, algumas perguntas básicas, e eu vou responder a primeira, e as demais eu vou responder com a exibição de um vídeo e de algumas fotos, porque a primeira era como surgiu a oportunidade de me tornar e o que motivou a escolher Tóquio. Na verdade, eu não escolhi, né? A Globo já tinha esse escritório na Ásia, que chegou a ser na China durante um tempo, né? Houve 2 correspondentes que viveram em Pequim, a Sônia Bride e o Pedro Bassan. Depois, a transferência do escritório da Globo na Ásia foi feita para Tóquio, e aí vieram o Roberto Kovalik, que hoje é apresentador do Hora 1, o Márcio Gomes, que hoje trabalha na CNN, e eu substituí o Márcio. E depois da minha saída de Tóquio, infelizmente, esse escritório foi fechado, né? Hoje a gente não tem uma representação de escritório de jornalismo da TV Globo fixa na Ásia, funciona meio que com colaboradores que, eventualmente, podem participar, mas, enfim, esse foi o modelo determinado. Mas, para a gente começar a mergulhar um pouco mais profundamente nesse dia a dia, eu queria convidar todo mundo a embarcar com a gente numa viagem, numa rápida viagem por Tóquio, num vídeo em que é meio que na perspectiva do nosso olhar, que vocês se sentissem, quem não conhece, quem nunca foi, ver como é que é passear pelas ruas de Tóquio aí de maneira acelerada. Vamos lá. Bastante contraste, né? A Ana estava comentando comigo como em Tóquio o moderno e o tradicional se chocam, mas também se harmonizam o tempo todo. A gente passou ali por Asakusa, por Ginza, a região do Tsukiji, o antigo mercado de peixes, próximo ali de onde nós morávamos, ali entre Akasaka e Roppongi, que é uma área muito boa de Tóquio, né? Inclusive a casa do primeiro-ministro ficava perto. Eu lembro que quando houve o Shinzo Abe, que infelizmente foi vítima de um terrível atentado, eu já não estava mais lá, né? Mas quando o Shinzo Abe renunciou ao cargo,
eu fui a pé até a casa ali, era muito perto de onde... E o Fumio Kishida, atual primeiro-ministro, às vezes ele caminhava por ali, pela região, quando ele não era ministro. Mas, enfim, trabalhar no Japão, que foi a nossa experiência, né, eu acho que essa experiência ela foi muito dividida por um fato inesperado, né? Então, a gente pode passar essa imagem. Essa é uma imagem pré-pandemia, antes, né? Esse dia, especificamente, foi na ascensão do novo imperador, né? Foi em abril de 2019, portanto, antes, né, da pandemia, e aquele menininho que está ali do lado, esse que está na câmera, é o meu grande parceiro, Luciano Tsuda, que é brasileiro, mas vive no Japão há 25 anos também, há muito tempo, e foi o meu repórter cinematográfico durante todo esse tempo. E esse do lado é meu filho, que estava com a camisa da seleção japonesa nesse dia, um dia de celebração patriótica também, né? Porque estava se trocando o imperador, e eu tive a felicidade de cobrir esse evento, então nós estávamos ali próximos à região do Palácio Imperial para cobrir esse evento para a TV Globo. E aí houve, né, na próxima foto, o durante a pandemia, né, em que o uso da máscara é obrigatório. Inclusive, tem um fato curioso, que quando aqui no Brasil se discutia ainda se era para usar máscara, se não era para usar máscara, muita gente no início da pandemia, vocês devem lembrar, não usem porque as máscaras devem ser destinadas apenas aos profissionais da saúde, e depois, não, todo mundo tem que... O Japão, esse hábito já era completamente estabelecido antes da pandemia. Então, isso foi algo que nos chamou a atenção desde o início, e que vai muito de encontro ao que o Dr. João falou, essa preocupação com o coletivo. Porque por que o japonês usa a máscara? Seja porque ele está resfriado, gripado e não quer retransmitir o vírus, ou seja, claro, para que naquela época em que o vírus circula mais, na época de inverno, para que ele não fique doente. Então tem essa preocupação sempre com o outro, e aí nós trabalhamos. E esse lugar da foto, especificamente, é o terraço do prédio onde eu vivia. Porque o Japão, apesar de não ter tido um lockdown, né, houve ali um momento em que a gente evitava circular muito pelas ruas, até porque o governo pediu, né, que as pessoas evitassem de frequentar bares, restaurantes, muitas lojas fecharam, então algumas entradas ao vivo e reportagens eram gravadas do terraço da nossa casa, que tinha uma visão lateral, assim, não dá para ver na foto, da Torre de Tóquio. Então isso acabou determinando muito o nosso trabalho lá. O interessante desse momento da pandemia é que a gente acompanhou muito a pandemia aqui no Brasil, né? Pelas famílias, televisão, amigos. E as crianças lá, exatamente completando essa informação da preocupação do japonês com ele e com o próximo, que as crianças lá só tiveram 40 dias, foi exatamente uma quarentena, sem aulas presenciais. O restante foi o tempo todo presencial, com todos os cuidados, completamente diferente da experiência que o Brasil viveu, né? De tanto tempo afastado das escolas, das universidades, enfim, da vida social. Então, acho isso legal. Deixa eu só complementar uma informação legal daquela foto anterior, do Vicente ali. Normalmente, sempre que o Carlos ia cobrir alguma coisa muito importante, ou alguma coisa que eles queriam acompanhar, histórica, as crianças gostavam de ir junto. E aí ficavam do lado, ficavam assistindo, ficavam acompanhando, aí segura o rebatedor, ajuda aqui com o microfone, carrega. E durante a pandemia, que ele gravava, às vezes, sozinho, porque não podia se encontrar com o cinegrafista, as crianças seguiam para a rua, um com uma bolsa, outro com outra bolsa, outro com microfone, claro, podendo andar tranquilamente pela cidade com equipamento de TV, sem nenhum problema. Tem esse detalhe importantíssimo, né? A gente gravava muito, ou entrava ao vivo na rua, às vezes eu tinha que estar sozinho, né? Dependendo do horário, e preocupação zero, deixava ali o equipamento na rua, às vezes andava um pouco, voltava e não tinha problema nenhum. Mas podemos seguir, então. É um equilíbrio constante, né, entre a vida profissional e a vida pessoal, porque quando veio o convite, acho que a gente não titubeou, né? Eu falei com a Ana, falei, olha, surgiu a oportunidade da gente ir morar em Tóquio para cobrir e sair. É uma expressão meio clichê, meio batida, mas sair da zona de conforto, né? Que era, ou seja, mais de 20 anos trabalhando com esporte e passar a trabalhar com o esporte sendo apenas parte do meu dia a dia,
a menor parte, na verdade. Assim, o esporte, realmente, eu retomei a minha rotina de trabalhar com esporte quando as Olimpíadas foram confirmadas e aconteceram. Né? Nos primeiros 2 anos, o esporte ocupava um espaço bem menor na nossa vida. E quando a gente vai se mudar para um país tão distante e a gente não tem uma rede de apoio próxima, né? Todos os familiares, claro, ficaram aqui, e a gente sabe que as dificuldades, até financeiras mesmo, de poderem nos visitar, é uma viagem longa, uma viagem custosa. Felizmente, assim, os pais da Ana conseguiram ir, minha mãe conseguiu ir me visitar, mas minhas irmãs, por exemplo, não. Eu fiquei quase 4 anos sem vê-las, né? Os irmãos da Ana também. Então, é difícil, né? Por mais que a gente tenha encontrado um grupo, tenha conseguido fazer um grupo de amigos entre brasileiros e estrangeiros na comunidade de expatriados, porque nossos filhos acabaram estudando numa escola internacional em língua inglesa, eles tinham o japonês como segunda língua lá, porque nosso período lá seria relativamente curto, né? 2 anos para você ter fluência e proficiência no idioma japonês é pouco, ainda mais para 2 crianças pequenas. Então, a gente acabou optando em matriculá-los numa escola em inglês para que eles pudessem ter a fluência do inglês e o japonês como um segundo idioma. E acabou funcionando bastante. Aí, nesse equilíbrio, né, a gente, por exemplo, essa foto aí foi uma foto com um profissional, tá, gente? Assim, a gente fez um ensaio lá com uma fotógrafa para nos despedir do Japão. Foi na última semana, né, amor? Então, tem a questão de adaptação familiar mesmo, né? A gente não sabe como vamos chegar lá com 2 crianças. Na época, eles tinham 6 para 7, o Vicente e a Emília com 3. Algumas burocracias que são naturais. Nós fomos como residentes, então fizemos saída fiscal do país, passamos a pagar nossos impostos no Japão, porque Brasil e Japão têm um acordo de tributos, né? Então, passamos a pagar o nosso imposto de renda no Japão e não no Brasil. A vida escolar das crianças, né, de procurar uma escola que se adequasse a esse perfil que a gente estava buscando. A habitação foi um pouco mais fácil, porque como o Roberto Kovalik e o Márcio Gomes já vinham de um período de correspondência no Japão, eu apenas ocupei o apartamento onde eles já viviam, foi apenas estender o contrato de locação, isso foi um pouco mais fácil. O idioma... E era, inclusive, a televisão, né? Porque era de lá, do nosso apartamento, de um dos quartos, que o Carlos fazia as entradas ao vivo aqui na programação da Globo, e do Sport TV e Globo News, durante a pandemia, principalmente. E era um quarto que ficava com todo aquele equipamento, teleprompter, computador, câmera, aquela caixa enorme fazendo aquele barulho o dia inteiro, que era para mandar o sinal de fibra ótica trazer para o Brasil. E foi muito engraçado que, quando a gente chegou lá, esse quarto ele não tinha uma tranca, né, uma porta. Ele só fechava a porta e o Carlos estava lá ao vivo. E eu com 2 crianças e uma delas com 3 anos. Então, assim, as primeiras semanas foram meio tensas, porque ele estava ao vivo, as crianças ali na sala, brincando. Se minha filha Emília corre e entra no estúdio, ia virar meme, como foi aquele jornalista que ficou famoso por isso. E aí, aos pouquinhos, eles foram se adaptando e entenderam que a entrada ao vivo, que o escritório do pai era ali, né? Que o estúdio era ali. E foi uma experiência muito legal, porque várias vezes eles entravam, queriam participar, queriam gravar um vídeo, queriam fazer alguma coisa para poder acompanhar e viver o ambiente de trabalho do pai. Isso foi o home office antes do home office, porque, na verdade, esse mini estúdio que funcionava dentro da nossa casa, ele não foi montado por causa da pandemia, ele sempre foi assim, né? Quer dizer, sempre não, existiu durante um período uma parceria entre a Globo e a IPC, uma empresa japonesa. A Globo alugava um estúdio lá na região da Baía de Tóquio, mas depois viu-se que era um gasto que poderia ser cortado, né? Uma economia que poderia ser feita montando um pequeno estúdio dentro de casa, e acabou sendo muito conveniente durante a pandemia, porque entrar ao vivo de casa com uma estrutura boa, né, de iluminação, de equipamentos, tal. Bom, a parte da socialização, né, que nós já falamos, e podemos seguir. Esse contato com uma nova cultura, né? Então, a próxima foto, esse é o Tsuda-san, que é um grande amigo, né, que fizemos lá, e é um apaixonado pelo beisebol, que é um esporte muito popular no Japão e com o qual nós não temos muito contato aqui no Brasil. E o Tsuda-san é um torcedor fervoroso do Hiroshima Carp. O Tokyo Giants, né, que era o time de Tóquio, é o time que meu filho escolheu para torcer.
Então a gente, às vezes, passou a entender um pouquinho do beisebol e assistir aos jogos, que era divertido. Meu filho passou a torcer para o Tokyo Giants, mas influenciado pelo Tsuda-san, eu virei torcedor do Hiroshima Cap. Nós fomos a Hiroshima não para ver o jogo, só para ver o jogo, claro. A gente foi para fazer uma reportagem e nesse dia havia um jogo do Hiroshima contra o Tokyo Giants e a gente aproveitou aí uma pausa do trabalho para ir assistir e o Hiroshima ganhou de 5-0. Então foi uma noite completa para o Tsuda-san. Tudo isso faz parte, podemos passar mais uma. Essa é uma história curiosa, esse é meu filho disputando um campeonato de futebol. Homura era uma escola lá de Tóquio, uma escola pública do nosso bairro, e ele, apesar de estudar numa escola particular, ele disputava o campeonato pela escola pública do Homura, com amigos japoneses, e antes de entrar em campo, o técnico, né, o professor, mandou que ele cortasse as unhas, para não ter a possibilidade de machucar nenhum colega. Tal. Então, essa preocupação, essa sutileza e a própria gentileza, o omotenashi, né, essa noção da hospitalidade, está presente nos mínimos detalhes, assim. E eu tirei essa foto porque eu achei muito legal dessa preocupação. Ó, não corta a unha que se você se chocar com algum colega, você pode arranhá-lo, pode machucá-lo. Tal. Então, são sutilezas culturais aí da disputa esportiva. A alimentação, vou passar para a Ana, essa é a Sanai, outra grande amiga nossa, que é nipo-brasileira, né? Os pais japoneses, ela brasileira, mas já mora no Japão há muitos anos. E alimentação era sempre uma pergunta que nos faziam, né, Ana? Como é que é? Primeiro, assim, Tóquio é uma cidade cosmopolita, a maior metrópole do planeta, então, se alguém não gosta de peixe cru, que não é o nosso caso, né? Nós amamos a culinária japonesa, mas se alguém não gosta, você pode passar a vida inteira em Tóquio sem comer sushi. Você vai encontrar, perto de onde nós morávamos, tinha restaurante tailandês, tinha pizzaria, tinha hamburgueria, tinha aquele alemão, enfim, tinha um monte de opção. Mas esse é o ramen, né, o famoso ramen que a gente adorava, principalmente no inverno, né, você vê que tá de casaco, tá quentinho. E essa foi uma parte fácil, né? Foi, essa foi eu acho que foi a parte mais fácil, porque a adaptação com a comida, assim, é muito impressionante como que em Tóquio você consegue comer bem em qualquer lugar. Raramente você vai achar um lugar, nossa, esse lugar não é bom, esse lugar é ruim. Não, as crianças adoravam o onigiri do Family Mart, por exemplo, que é uma loja, uma combine, uma loja de conveniência. E qualquer lugar que você vai, você consegue um prato gostoso, um prato saboroso, um prato diferente, e você vai provando todas as variedades dos pratos da culinária japonesa. Porque aqui no Brasil, a gente tinha aquela ideia, né, antes de ir, de que comida japonesa é sushi. Ou, no máximo, ramen, ou, no máximo, udon. Mas não, yakisoba. Mas não, é muito... É uma culinária muito grande, é uma variedade de tipos de comida que encanta todo mundo. E os nossos filhos, eles hoje no Brasil, em qualquer lugar que eles estiverem, eles vão comer de tudo. Qualquer prato diferente que venha uma coisa que eles não saibam não sei o que é isso, eles vão comer, porque eles se adaptaram a comer de absolutamente tudo no Japão. E, ao mesmo tempo, tanto na rua, em restaurante, enfim, lojas de conveniência ou feiras, porque a gente ia a muitas feiras de culinária tradicional japonesa espalhadas pela cidade, principalmente nos finais de semana. Então, eles comiam de tudo, eles queriam experimentar absolutamente tudo. O Vicente, nosso mais velho, fazendo uma matéria com o Carlos para a Globo, ele comeu até cigarra crocante. Tenho foto e tenho vídeo disso. O Carlos falou assim, eu não vou botar essa foto não, porque as pessoas vão achar meio estranho. Foi uma reportagem sobre... É meio folclórico, é como acontece com a China, com a Coreia, às vezes esbarra no preconceito, né? Mas muitas vezes vem da necessidade, né, de gestão de proteína, e muitas vezes vem de uma questão cultural, né, que você tem que se adaptar. Então, para quem tem o objetivo, por exemplo, trazendo o assunto um pouco para a feira de estudos e para intercâmbio, e para quem tem o desejo de morar no Japão, vem muito também a questão financeira. Tóquio é uma cidade muito cara, o custo de vida muito alto. Em alguns aspectos, sim, isso é verdade, porém, a gente conseguia comer um ramen maravilhoso, às vezes por 500 ienes, 400 ienes. Aliás, tem um ramen perto de Asakusa de 500 ienes que tem estrela Michelin.
né, e faz fila para as pessoas comerem. 500 ienes são $5, mais ou menos. É claro que quando você vai fazer a conversão, mas mesmo na conversão para o real hoje, você comer um prato de restaurante premiado Michelin por R$ 25 é uma bagatela, né, nesse caso. E Tóquio é muito interessante porque é a cidade que tem mais restaurantes no mundo e mais restaurantes premiados com estrela Michelin, à frente de Paris. Então, isso dá uma noção da oferta que você... É claro, você vai ter restaurantes caríssimos, de primeiro nível mundial, mas você também vai poder se alimentar muito bem por causa dessa... A maioria deles fora do orçamento. Mas você vai... Porque a culinária japonesa tem muito legumes, verduras, então é muito saudável, né? Especialmente Okinawa, por exemplo, tem esse histórico de ter uma das culinárias mais saudáveis do mundo. Podemos ir em frente? Qual é a próxima aí? Travou? Ah, sim. Essa é só uma curiosidadezinha do dia a dia. Essa é a bicicleta. Eu não tinha carro no Japão. Não era necessário em Tóquio. O transporte público é excelente. Todos nós compramos bicicletas e circulávamos de bicicleta, ou de metrô, ou de trem, enfim. E esse dia o Vicente, nosso filho, a gente foi numa Bic Câmera, que é uma rede de lojas de eletrônicos, comprar pilha ou comprar alguma coisa, e ele largou a bicicleta num lugar que não podia ter estacionado e veio esse papelzinho que não é uma multa, é uma advertência. Então a bicicleta não foi recolhida, nós não tivemos que pagar nada, mas nesse papel tem dizendo, ó, você deixou a sua bicicleta no lugar indevido e tinha o endereço do bicicletário mais próximo. Da próxima vez, coloque no lugar tal, porque lá é o lugar de bicicleta. Então, isso mostra que... Eu não acredito que eu tomei uma multa, mas não tem nada dizendo aqui que não pode. Tadinho, me deu peninha dele. Ele já super disciplinado, e eu passei por uma... Esse está funcionando também? Porque aí eu não preciso... Pois é. Eu preciso passar para você. Eu passei por uma outra situação da primeira vez que eu fui a Tóquio, antes de morar lá, porque o metrô, a tarifa varia de acordo com quanto você vai andar, né? Não é uma tarifa única. Então, se você vai andar mais estações, você paga mais. E aí eu não tinha o cartãozinho, que é o Pasmo, ou o Suica, que é o cartãozinho como se fosse o bilhete único aqui. Na época eu era só, enfim, turista. E eu comprei com moedinha. E eu desci numa estação além da que eu deveria. Eu me enganei. E aí eu não conseguia sair da estação, porque o meu bilhete eu tinha pago, não sei, 160 ienes, e eu deveria ter pago 210. E aí o guarda veio, tirou umas moedinhas do bolso, foi na máquina, pagou a diferença para eu poder sair. Então, ele não partiu da premissa de que eu estava querendo enganá-lo ou burlar o sistema, e sim que eu era um estrangeiro que tinha me enganado. E isso diz muito da sociedade também. A bicicleta, de primeira, não foi recolhida, nem não foi imposta uma multa. É educativo. Então, a preocupação com a educação está nos mínimos detalhes também. Você primeiro educa para depois punir. Então, eu achei essa foto, acho que diz muito também. Podemos ir em frente? Essa questão da bicicleta lá, ela é muito bem-vinda e bem recebida. Você pode circular de bicicleta pelas calçadas ou pelas ruas, todo mundo respeita, os pedestres dividem as calçadas com os ciclistas, os motoristas permitem que você passe, deixam um espaço para a bicicleta passar. No sinal de trânsito, se ele está vendo um pedestre, se eu estou aqui e o sinal está ali, o motorista já vem, já para, me espera atravessar para poder seguir. Então, assim, o respeito e a atenção com o próximo está no dia a dia, está em todos os lugares. Eu me lembro que na primeira semana que a gente estava lá, a minha filha muito pequenininha, a gente sentou num mercadinho, enquanto o Carlos estava resolvendo documentação nossa para morar ali, e a minha filha derrubou um pratinho de comida no chão, do lado, assim, várias mesinhas. Não deu 1 minuto, segundos, vários japoneses com papel, tirando da bolsa, limpando, ajudando, fazendo tudo para que aquilo ali ficasse limpo, para ela pudesse comer novamente. Então, assim, a preocupação com o outro, né? A preocupação com o próximo, isso é muito frequente e visível em todos os lugares ali. E aí, trazendo um pouco para a questão da comunicação, do jornalismo, né? A gente chega lá com um olhar em que tudo é novidade, né? Tudo vira pauta, tudo vira assunto.
né? Então, a gente vai passar só rapidamente, por exemplo, tecnologia, né? O Japão tem essa marca na visão de quem é brasileiro, ou de quem não é japonês, de ser um país de tecnologia de ponta, embora seja um país em que, em algumas coisas do dia a dia, curioso, por exemplo, o sistema bancário nosso, eu acho bem mais simples e mais informatizado. Por exemplo, não tem Pix no Japão, né, gente, ainda, e eu não pagava nada por aplicativo. Você pode botar o cartão de crédito no celular e pagar, mas assim, eu digo, você é correntista do Itaú, Santander, seja lá qual o banco, o meu banco lá, que era o Sumitomo, eu tinha muitas vezes que ir ao banco fazer um pagamento, porque eu não conseguia pagar por um aplicativo. Mas tem tecnologia de ponta. Essa foi uma reportagem para o Fantástico sobre esse robô gigante aí que estava sendo produzido num galpão em Guma, mas que eu brinquei, ela foi ao ar num dia 25, 24 de dezembro, eu brinquei que esse era meu presente de Natal que eu tinha pedido, um robô gigante. Interessante da tecnologia lá também a quantidade de cafés com os robôs que atendem. As crianças queriam o tempo todo ir para esses cafés para poder comprar um café, um suco, um chá, numa máquina que o robô iria atender. A mesma coisa nos hotéis, porque vários hotéis você não tem nem recepcionista. Um robô faz o seu check-in. Isso tem uma questão do envelhecimento da população e, enfim, falta de mão de obra e mercado de trabalho, mas também de investimento em tecnologia de ponta. Aí a próxima foto, sim, matérias. Esses são nossos 2 filhos fascinados com a quantidade de frutos do mar ali, era no mercado de peixes, né? O Tsukiji, e foi uma outra sorte que a gente deu, foi ter feito a transição do Tsukiji para o Toyosu, que é o mercado antigo, para o mercado novo, né? Que é muito representativo para a cultura japonesa, a cultura do pescado e tal. Então, a gente fez muita reportagem sobre culinária, que é algo que engaja muito aqui no Brasil também, as pessoas têm muita curiosidade sobre isso. Outro assunto, os costumes, né? Aí, por exemplo, são as cerejeiras, né? Que é um espetáculo assim, maravilhoso. Eu acho que 2 épocas muito lindas assim para se visitar o Japão é justamente a época das cerejeiras e o outono. Acho que o outono é lindíssimo, né? A folhagem. Esse é pré-pandemia, o Parque de Ueno, um dos principais parques de Tóquio, e nós fomos fazer justamente uma reportagem sobre a observação o Hanami, né, que é assim, você sair para ver as flores, né? Isso tem um marco para a sociedade japonesa, que é o fim do inverno, o início da primavera, quando você tira o casaco, quando você reocupa as ruas, quando você volta aos parques para brincar, quando o sol volta. Então, a cerejeira traz essa ideia de um ciclo que se renova e que é efêmero, é fugaz, né? Porque a floração dura muito pouco. Então, tem todo um simbolismo filosófico mesmo, de estilo de vida do Japão nas cerejeiras. Bom, reportagens de política também. Essa foto mostra, no campo do jornalismo, o Japão é um dos países que mais leem jornal impresso no mundo até hoje. Claro que o online cresce como cresce em qualquer lugar do mundo, mas o hábito de ler, não apenas jornal, mas a gente sempre que pegava um trem, um metrô, né, Ana, a gente via pessoas lendo. E essa era uma reportagem da época em que o Carlos Ghosn, que foi presidente da Renault, Nissan, Mitsubishi, né, ele foi preso e estava todo mundo ali, enfim, querendo ter uma notícia. Foi um grande impacto para a sociedade japonesa. Eu acabei virando uma espécie de fonte assim de todos, porque quando souberam que eu era brasileiro e eu era o único jornalista brasileiro naquele grupo, as pessoas vinham me entrevistar para saber o que se falava no Brasil de um grande executivo franco-brasileiro libanês que tinha sido preso no Japão. Mas isso dá uma ideia da quantidade de canais de televisão, de jornais, sites, ou seja, a concorrência no Japão é enorme, né? Tem a NHK, que é a TV estatal, mas você tem uma série de outras televisões e rádios e jornais. O japonês tem o hábito assim de ler muito, de acompanhar muitas notícias pela televisão. Então, isso fazia parte do nosso dia a dia também. Aí a próxima esse foi foi a última aparição pública do imperador Akihito no aniversário dele, 23 de dezembro, e já se sabia que ele ia deixar o cargo no ano seguinte, e nós fomos até o Palácio Imperial para fazer a cobertura desse evento. Aí a próxima são curiosidades, né, que assim todo mundo queria, porque a gente vai para lá, é claro, a gente vai cobrir acontecimentos do dia a dia do Japão, como o caso
da renúncia do imperador, da ascensão do novo imperador, mas sem esquecer que somos uma TV brasileira, né? Então, há assuntos que são muito relevantes para o Japão e que, para a audiência brasileira, não têm a mesma importância. Então, a gente tem que sempre equilibrar o que, para nós que estávamos vivendo no Japão, era comentado nas ruas pelos japoneses e o que o público brasileiro queria saber de lá. Então, essas são maquininhas de café, de chá, de refrigerante, que estão espalhadas por toda a cidade. Essa tem até o Pikachu ali. E tem maquininha de absolutamente tudo. Você compra brinquedo, você compra guarda-chuva, você compra água, bebida, enfim. Tudo tem maquininha. Você bota a moeda e compra. A gente fez uma série lá para o Globo Esporte, que era apresentando o Japão antes das Olimpíadas, chamava Yokoso, né, que é uma das formas de você dar boas-vindas, e que trazia sempre curiosidades, e uma das reportagens foi sobre as maquininhas espalhadas pelo Japão. Então, sociedade japonesa, essa foi uma foto que eu trouxe, que era um tema que é presente na sociedade japonesa e que eu acho que de uns anos para cá vem sendo discutido mais abertamente no Brasil, que é o suicídio. Essas duas pessoas, um deles, o que está de casaco azul, é um senhor que tentou se suicidar, se atirando desses penhascos que ficam em Fukui, na região do Mar do Japão, e o outro é um ex-policial que fazia patrulhas nessa área e que evitou algumas tentativas, né, e abriu uma organização não governamental que conseguiu reduzir em mais de 60% o número de ocorrências nessa região, porque eles passaram a fazer uma vigilância com um trabalho de suporte psicológico, de chegar nas pessoas, ouvir essas pessoas e diminuir o número de ocorrências nessa região. E muitos dessas ocorrências eram, na sua maioria, de homens, numa determinada faixa etária, em que não eram mais aproveitados pelas suas empresas, ou seja, eles eram afastados ou demitidos ou aposentados e se sentiam inválidos por não poder mais colaborar como colaboravam financeiramente em casa. E como eles se suicidavam, o seguro de vida era pago às famílias, eles faziam isso para deixar a família numa situação mais confortável financeiramente, abdicando da própria vida para poder deixar algum dinheiro com as famílias. Então, isso virou um programa na Globo News, com a discussão do suicídio e o amparo, né, no Brasil e no Japão, como eram feitas essas duas. Então, a gente estava sempre dialogando com quem estava aqui no Brasil, ideias que poderiam ser complementares, né? O que na sociedade brasileira pode ser levado e explorado com um olhar japonês e vice-versa. E essa foi uma reportagem que me marcou muito. Foi um programa, na verdade, que nós fizemos para a Globo News, chamado Sem Fronteiras, e me marcou bastante. Essa entrevista foi muito emocionante, porque nós proporcionamos o reencontro. Eles nunca tinham se visto novamente depois que o dono da ONG, o policial, salvou a vida desse senhor. Eles nunca mais tinham se visto. E eles se reencontraram nesse momento no local em que esse senhor desistiu de cometer suicídio. Foi muito marcante. Então, a próxima... essa é uma cena fofinha das crianças indo para a escola, né? Vão para a escola desde muito pequenas, sozinhas. A autonomia, né? Essa preocupação que tem com a autonomia. A gente morava a cerca de um pouco menos de 2 quilômetros da escola, e a minha filha, com 6 anos, já ia de bicicleta com o irmão para a escola sozinha, com 6 anos. Aí a próxima é... Assim, isso aí, entrando, claro, no esporte, que era passou a ser o nosso carro-chefe no ano das Olimpíadas. Essa aí é próxima da inauguração do Estádio Olímpico. Esse que está ao meu lado é o Kunihiro Otsuka, que era nosso intérprete, produtor. Ele é brasileiro, ele é japonês, é o japonês mais brasileiro que existe, porque ele fala português perfeitamente. E durante o período em que eu estava lá, ele também colaborava conosco, sendo intérprete, produtor. Então, estávamos aí no Estádio Olímpico. O que mais que tem? Essas são as obras, né? Esse, por exemplo, é o ginásio da ginástica em Ariake, onde a Rebeca Andrade se consagraria depois. Então, nós cobrimos durante todo o período pré-olímpico toda essa preparação do Japão para receber o evento, que infelizmente acabou acontecendo sem torcida, né? A próxima, o olhar brasileiro, que era justamente isso que a gente estava falando, que é passar para o público do Brasil, né, ter um olhar brasileiro sobre o Japão. Esse dia, já no início da cobertura da pandemia, aquele é o navio, um cruzeiro, que não sei se vocês se recordam, que ficou
preso ali no porto de Yokohama, os turistas não podiam descer porque havia casos de Covid dentro do navio e ainda não havia casos de Covid registrados no Japão, só na China. Então, o governo tentou fazer uma barreira sanitária e essas pessoas ficaram ali, né? Bom, tem todo o inusitado de você viver num país diferente, como essa nevasca que nós pegamos em Hokkaido, né, que é o lugar que mais neva no Japão. Então, isso interessava muito o olhar do telespectador brasileiro, porque é algo que não existe no Brasil. Quer dizer, quando muito você vai ali a Santa Catarina, Rio Grande do Sul, cai uma nevezinha, mas não nessas condições de metros Mas de tudo neve. a gente sabe antes, né? Sim, Porque com tudo é previsão. informado, tanto... Mas essa foi braba, essa o carro quase não saiu daí. Então, você se prepara. Tanto que quando tem alguma situação de tufão, as pessoas correm para os mercados. A gente já passou a situação lá de não ter mais nada na prateleira para poder estocar e ter as coisas em casa, porque realmente a gente é informado do que vai se passar, do que vai acontecer. A gente que brasileiro E deixou para a última hora. E preparados para terremoto também. Os nossos filhos tinham preparação melhor do que a nossa. A gente tinha um kit terremoto em casa, né? A gente chamava assim, que você pode comprar nos mercados. O icônico, assim, são imagens, esses são meus 2 filhos com amigos da escola, numa excursão ali próximo ao Monte Fuji. Então, tudo que as imagens do Japão que o brasileiro quer ver, e o Monte Fuji é um desses símbolos, a gente sempre tenta trazer como correspondente. Então, na medida do possível, fazer uma gravação, uma entrada ao vivo, uma participação num programa em algo que seja reconhecível. Estamos realmente no Japão. As relações bilaterais são importantes, né? Eu dei início a essa apresentação agradecendo ao consulado e, assim, pelo outro lado, o Consulado Geral do Brasil, a Embaixada do Brasil também foram nossos parceiros fiéis lá enquanto estávamos. E acho que estar presente num país é também ajudar a reforçar laços culturais existentes. Brasil e Japão têm esse laço muito próximo, né? Então, ali está o imperador Akihito e o atual imperador Naruhito, naquele dia em que eu comentei. Foi muito legal. Eles estão atrás de um vidro, tá, gente? Porque, por isso que fica marcado aquela Sua Alteza Imperial. E aí são alguns momentos marcantes, né? Olimpíadas, ali entrevistando a Rebeca Andrade. Aí, para mostrar que o verão, para quem for fazer um intercâmbio ou morar no Japão, o verão lá é puxado, é muito quente. Você vê que eu estou trabalhando de bermuda ali, então realmente... As estações são muito bem definidas, né? Muito bem definidas. Você sabe exatamente quando é verão, quando é inverno, quando é primavera. Aí, já nas Paralimpíadas, que eu acho que lançaram um olhar muito interessante para o país, para a pessoa com deficiência. Brasil, Japão, assim como diversos países no mundo, tem muito a aprender, né, com um evento como as Paralimpíadas, e isso gerou um debate no Japão que foi importante. Aí foi depois da medalha de ouro, né, a gente no ginásio, todo mundo de máscara ainda por causa da pandemia, comemorando ali o ouro da Rebeca. Aí eu estou com a máscara na mão ali só para tirar uma foto sem máscara. Esse é o dia do fechamento, do encerramento. Essa foto, assim, são um outro momento marcante que eu pude, assim, ter um contato. Estou tentando ser mais rápido aqui para não avançar muito no horário e abrir para perguntas. Isso foi uma reportagem que nós fizemos nos 10 anos do grande terremoto de Tohoku, né? Essa é uma escola de Sendai, de um bairro que foi completamente arrasado pelo tsunami, e essa foi a única escola que sobrou na região, e nós fomos entrevistar professoras da escola para relembrar aqueles momentos. E aí você dá uma ideia do que houve, né? Claro, o terreno já limpo 10 anos depois, mas nada mais foi construído nesse bairro, só sobrou mesmo a escola. Você vê que não sobrou nenhuma construção, né? E essa é a cidade de Futaba, que é uma cidade ainda até hoje, uma cidade fantasma, que não se pode viver, que ela é colada na usina de Fukushima. Nós tivemos uma autorização especial da prefeitura, do governo, para ficar, nós só poderíamos ficar gravando lá durante 45 minutos, e ela até hoje não voltou a ser habitada. Foi muito marcante apesar de eu não estava lá em 2011, mas reviver a dor, né, e a lembrança desse momento foi muito marcante para mim. Essas entrevistas foi uma série de reportagens que nós fizemos para vários telejornais da Globo. E aí são outros momentos que ficaram aí na nossa memória, como eu fui aprendendo a plantar arroz, na produção do Globo Repórter especial que nós fizemos para as Olimpíadas. Isso é no terraço era no terraço de um prédio no centro de Tóquio, plantando arroz. Era uma área verde. Ali numa das ilhas, uma das ilhas que fazem parte de Tóquio, administrativamente é uma ilha isolada do continente, com 500 habitantes, mas que faz parte de Tóquio. Então a gente foi mostrar esse outro lado
da metrópole, né? Uma metrópole selvagem, verde, enfim, muito bonito. Aí é no alto de um prédio em Shibuya, com o Kuni e com o Tsuda, que foi onde nós gravamos a abertura do Globo Repórter. E esse é um videozinho também para encerrar e abrir para perguntas, que é uma chamada que foi ao ar na Globo antes do Globo Repórter, que era para convidar as pessoas a assistirem, e é meio que um resumo da nossa passagem por lá também. Outras Tóquios vão se revelando. Asakusa é um bairro histórico, Tóquio de séculos atrás. E agora eu vou fazer algo que é bem típico aqui do Japão. Primeiro, comprar na maquininha, né? E segundo, é tomar um refrescante chá verde. A bebida mais consumida e tradicional dentro das máquinas modernas. A gente trouxe a agricultura tradicional japonesa para um jardim suspenso, a 45 metros de altura. Para me sentir um camponês completo, só faltou aquele chapeuzinho, né? Tradicional, aquele de plantação de arroz. O shintoísmo e o budismo são praticados em harmonia no Japão, as duas principais religiões. Carvão em brasa, metal incandescente, forjado, moldado. É assim que nascem as espadas samurais que o Sukehira forja. E só 50 vivem desse ofício. E o Sukehira é um desses 50. Esse Globo Repórter foi muito prazeroso de fazer, porque foi isso, a gente, com muitos assuntos, né? O Japão é um país riquíssimo culturalmente, historicamente, a gente teve que selecionar algumas coisas para trazer para o público brasileiro e apresentar um evento nem tão pós-pandêmico assim, porque a pandemia ainda estava em curso, né? Tanto que não havia espectadores nas arenas, mas um evento que a gente queria convidar as pessoas para assistirem, né? A viver um momento de alegria, de felicidade, de congraçamento, de torcida pelos atletas, que eram os Jogos Olímpicos. Então, foi realmente assim, um desafio muito grande transmitir uma mensagem, né, de alegria num momento em que estávamos todos muito ainda impactados com tudo que aconteceu na pandemia. Mas essa também é uma das fotos aí para agradecer a esse nosso período que nós tivemos no Japão. E acho que eu cumpri um pouco aqui com as perguntas que me foram feitas anteriormente, mas estamos aí abertos a qualquer outra dúvida. Obrigado, gente. Muito obrigada para o senhor Carlos e a senhora Ana. Queríamos estar ouvindo horas e horas, né? Mas o nosso tempo está curto, infelizmente. Temos tempo para fazer perguntas, então, quem quer? Então, você primeiro. Bom dia. Parabéns pela palestra, eu gostei muito, e também parabéns pelo trabalho no Japão. Então, eu queria fazer uma pergunta que é mais voltada para o jornalismo. Eu sou estudante de jornalismo, estou no 6º período e no final do ano que vem me formo. Um dos motivos que me fez entrar no jornalismo foi justamente a carreira de ser correspondente internacional. Eu sei que é um pouco mais complicado do que muitas das outras, mas, assim, era algo uma chama que sempre brilhou dentro de mim. E tanto que na hora da motivação, da hora de escolher o curso, foi ou jornalismo ou relações internacionais. Eu preferi fazer jornalismo, podendo fazer pós-graduação e especializar em relações. Então, eu tenho muita vontade de também trabalhar e fazer correspondência na Ásia e precisamente no Japão. Então, eu já busquei, aprendi o inglês, consegui fazer um intercâmbio no Canadá e atualmente eu faço japonês no Kaikan de Papucaia, que é um clube japonês. E pretendo futuramente me especializar na área. Aí, ouvindo a sua palestra, eu escrevi 2 perguntinhas que gostaria que fosse respondida. A primeira é: qual a principal dica que um jornalista veterano em correspondência nacional pode dar para um futuro jornalista que deseja seguir essa área? E como é que é o trabalho do jornalismo e do próprio jornalista no Japão? Existe também a possibilidade de um brasileiro trabalhar para uma mídia japonesa? Eu queria que isso fossem abordados. Muito obrigado. Nada, obrigado a você pela pergunta. Eu vou começar pelo fim. Para um brasileiro trabalhar numa mídia japonesa, o domínio do idioma vai acabar sendo muito importante, né? Porque, embora em Tóquio e grandes cidades do Japão a gente consiga se comunicar
ou se virar no popular com o inglês, o Japão ainda é um país que no seu interior tem, assim, majoritariamente a população que fala japonês. A hospitalidade, a boa vontade sempre colaboram. A gente abre um mapa numa cidade pequena, logo chega alguém tentando ajudar. Mas para você se comunicar num jornal, numa rádio, numa televisão, para um público japonês, o domínio do idioma é fundamental. Em relação a ser correspondente, eu acho que os últimos anos, e a pandemia acelerou esse processo, estão mudando bastante o perfil da correspondência internacional. Nós tínhamos há 10, 15, 20 anos aquela imagem, você vai pegar um jornalista de uma carreira mais consagrada, mais extensa, e quase que como um prêmio, ele vai ser enviado a Nova York, a Londres, a Tóquio, a Lisboa, por um período de 2, 3, 5 anos para ser correspondente internacional. Isso tem mudado. Cada vez mais os correspondentes são jovens que já optaram por viver lá. Então, por quê? Por diversos motivos. Motivos econômicos, motivos logísticos, uma série de situações. Por exemplo, para eu me mudar, eu, Ana, meus filhos, para o Japão, às vezes é mais conveniente para a empresa ter uma pessoa que já mora lá e que vai poder, já tem a sua residência fixa, já tem a sua vida estabelecida. Então, essa é a dica, que se você tem essa vontade, eu acho que é isso. Você saber que se você for para lá e montar um projeto, uma ideia, e vender esse projeto, vender no sentido de vender a ideia, é uma chance maior que existe hoje de conseguir realmente ser um representante, de conseguir ser um correspondente que esteja lá à disposição da televisão, nem que não seja, às vezes pode não ser um contrato de longa duração, pode ser um contrato de freelancer, mas essa modalidade de correspondência hoje está cada vez mais comum, do que simplesmente você levar alguém que vai viver 2 anos lá e vai voltar. Porque muitas vezes a pessoa que já está lá há mais tempo já tem a vivência, já conhece a cultura do país. Então, acho que a dica é essa, que você investiu no inglês, está investindo no japonês, e às vezes você se adiantar à empresa, entendeu? Antes da empresa te procurar para ser o correspondente, você procurar as empresas para oferecer os seus serviços. Acho que essa dinâmica tem funcionado nos últimos anos, tem mudado. A gente vê alguns colegas, seja de Globo, seja de outras televisões, jornais e rádio, nessa modalidade. Infelizmente, hoje temos que encerrar a sessão já. Muito obrigada. Salve das palmas. Obrigado a vocês. Muito obrigado, gente. Bom dia a todos.